Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um programa Educando na Fé, aqui uma iniciativa dessa semente da Pastoral da Educação na Escola Normal, Faculdade Vidal, e que conta com a nossa colaboração. Hoje, mais uma vez, uma presença de Dom André Vital, aqui o nosso bispo diocesano, que vai falar para nós sobre o tema do Advento. Boa tarde, Dom André, seja bem-vindo. Boa tarde, Padre Diogo, e também a saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Para nós é sempre uma alegria poder, através desses meios de comunicação, poder transmitir uma mensagem, algo que nos ajude a crescer na nossa fé e também no nosso compromisso de viver esta grande alegria de ser cristão, essa alegria de ser membro da igreja. Boa tarde também, Jarlison, que está aí no comando de toda a questão técnica para fazer chegar até vocês esse nosso podcast. Nós vamos iniciar com a leitura de hoje, a primeira leitura do profeta Isaías. É tirado do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Então, do André, nós podemos ver nessa leitura do profeta Isaías, que é colocado como a primeira leitura da missa de hoje, um tom escatológico. Porque o Advento, ele tem, por um lado, essa temática dos últimos tempos e, ao mesmo tempo, nós vemos aqui um aceno para a vinda do Messias, portanto, de cumprimento de profecias messiânicas. Então, parece que tem duas temáticas no Advento. É isso mesmo? É uma impressão nossa? O que o senhor gostaria de dizer a respeito dessas duas temáticas que parecem dar uma tonalidade ao Advento? É esse tempo do Advento que nós geralmente falamos, um tempo de preparação para o Natal. Na verdade, ele tem um significado que nos recorda o que nós poderíamos chamar de advento histórico, e, portanto, é memória deste advento histórico, o tempo em que se esperava a vinda do Messias. Mas também nós temos o advento escatológico, ou seja, tudo aquilo que será a conclusão da história com a vinda definitiva do Filho de Deus, na parousia, como nós dizemos. E quando celebramos o advento litúrgico,
Então fazemos memória deste advento histórico que tem o seu ponto mais alto no nascimento de Jesus, e por isso aquela última semana, como nós chamamos, uma semana santa do tempo do advento, que é justamente a proximidade do Natal, mas também é anúncio escatológico, ou seja, daquilo que será a conclusão da história. Então, de fato, o advento é esse tempo que nos recorda as duas vindas, a primeira vinda e a segunda vinda, mas também nos recorda uma vinda permanente. Até a igreja reza assim, que nós recordamos quando ele veio a primeira vez, anunciamos a sua vinda definitiva, mas reconhecemos a sua presença, isto é, a sua vinda permanente. Muito bom. Então, o tempo do advento também é caracterizado dentro do ciclo do ano litúrgico como o início de um novo ano litúrgico, né? O que nós podemos dizer para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, sobre isso do ano litúrgico? Porque para quem está aí, por exemplo, os jovens da Crisma, né, estão se perguntando, ano litúrgico, mas o ano não começa, não é 1º de dezembro, então, porque já dizemos que é um novo ano agora no advento? Sim, porque nós organizamos o tempo a partir de alguns significados, de algumas atividades, daquilo que o tempo é preenchido. Naturalmente, quando nós falamos do ano, pensamos no ano civil, que inicia 1º de janeiro e se conclui 31 de dezembro. Mas não existe só o ano civil, ele seria, poderíamos dizer assim, a base, né? Porém, nós temos o ano acadêmico, e o ano acadêmico não começa no 1º de janeiro, às vezes começa já no início de fevereiro, e às vezes passa de um ano para o outro, né? Quando se atrasa o tempo acadêmico, muitas vezes também há esse choque. Então, estamos ainda no ano passado, mesmo estando no outro ano. Nós temos o ano do trabalho também, né? As pessoas tiram férias a cada ano do seu trabalho e não tiram férias no início do ano. Depende muito, depende de quando começaram a trabalhar e, portanto, quando se conclui esse ciclo de um ano de trabalho, então vemos aí que não coincide, né? Então, a organização do tempo, ela obedece a alguns critérios. Para nós, o ano litúrgico, que é esse percurso que nós fazemos para aprofundar a história da salvação. E, portanto, falamos desse advento histórico, né, que é toda essa fase anterior à vinda de Jesus, ao nascimento de Jesus. E, portanto, tudo começa assim, né? Então, o nosso ano litúrgico começa como tempo de preparação para celebrar a primeira vinda de Cristo, o seu nascimento. Não coincide com o ano civil, porque se o Natal ele se celebra 25 de dezembro, logo o tempo anterior ao 25 de dezembro, que coincide na maioria das vezes com o mês de dezembro, né? Mas às vezes acontece que nós iniciamos também o advento no finalzinho de novembro, né? Isso depende um pouco por causa dessa organização do calendário. Mas o tempo litúrgico, o ano litúrgico, ele é importante porque ele nos coloca num dinamismo de celebrações justamente para aprofundar a história da salvação que nos alcança. E é interessante que quando nós falamos do ano litúrgico, nós não pensamos e não devemos pensar, apesar de que usamos uma linguagem tanto limitada, que vamos iniciar um novo ano, que vamos concluir um novo ano, como se fosse um ciclo fechado, né? O ano litúrgico, ele não é um eterno retorno, né? Não vamos
celebrar de novo o Natal. Vamos celebrar o Natal. Então não há uma repetição, não há uma conclusão e um início, mas nessa disposição da organização do ano litúrgico nós vamos aprofundando. Não é assim, mais uma vez vamos celebrar o Natal. Não, vamos celebrar o Natal, que não será e não deve ser a mesma coisa, né? Mas é uma experiência que se aprofunda. Então o ano litúrgico não nos coloca nesse círculo fechado, mas nos coloca numa perspectiva de retomar, aprofundando, não repetindo. André, o senhor que é biblista, né? Cada novo ano litúrgico nós somos convidados a viver, a ler com mais intensidade um dos evangelistas, né? E esse novo ano litúrgico que se iniciou agora no Advento, qual dos evangelhos nós somos convidados a ler na liturgia com mais intensidade? Como nós dizíamos, o ano litúrgico ele é uma organização de um percurso para aprofundarmos a nossa fé, a história da salvação, as obras de Deus e, sobretudo, a encarnação e a redenção. E é a palavra de Deus que vai nos ajudando, né? Então, fazemos esse percurso iluminados pela palavra de Deus. E a igreja, como mãe e mestra, nos ajuda fazendo a leitura da Escritura. Então nós temos os ciclos, né? A organização das leituras da missa para aquilo que nós chamamos, né, o ciclo dominical. Nós temos 3 anos, que é justamente cada ano um evangelista, mas alguém pode dizer assim, mas não são 4? Mas nós tomamos como base os 3 primeiros evangelhos, são chamados evangelhos sinóticos, que têm muita coisa em comum. E, portanto, eles são lidos ao longo de 3 anos, sempre no domingo. E o Evangelho de João, né, que é o 4º Evangelho, ele também é lido, mas todos os anos, em momentos especiais, sobretudo dias do Natal, no tempo da Páscoa, alguns dias da Quaresma, mas a base da organização do ciclo trienal, como nós dizemos, cada ano, até chamamos para distinguir ano A, ano B e ano C. Ano A, São Mateus, ano B, São Marcos e ano C, São Lucas. Nós estamos iniciando justamente o ano A com a leitura continuada do Evangelho de São Mateus. Temos aqui uma pergunta das nossas anfitriões aqui da Escola Normal, a Priscila e a Débora. Elas perguntam, o que significa a palavra advento? Essa palavra advento, nós podemos dizer literalmente, né, vem do latim e significa chegada, né, que está por vir, que está vindo. Então, quando dizemos advento, especificamente, nós queremos dizer a vinda do Senhor, como nós lembramos, né? A primeira vinda, fazemos essa memória, e a segunda vinda, fazemos o anúncio. Mas também, como eu lembrei, há uma vinda permanente, né? Jesus não é um ausente. Jesus vem e, como reza na própria liturgia, presente em cada um de nós, sobretudo naqueles mais necessitados. Então, advento, né? A vinda, né? A chegada, até uma expressão que se utilizava no mundo antigo, sobretudo entre os romanos, para anunciar a chegada do imperador, de uma pessoa importante. Então era o advento, né? Então, para nós, a pessoa importante é o próprio Senhor. Então nós utilizamos essa expressão clássica, né, de uma longa tradição, justamente para falar da vinda, né? Adventus, a vinda. Todo momento do ano litúrgico, cada período tem uma espiritualidade, né? E o advento não é diferente. Então a Daiane Cavalcante, a Vera Nogueira perguntam por que a cor do advento é roxo. Certamente isso tem algo a ver com a espiritualidade própria que somos convidados a viver nesse tempo, né? As cores na liturgia, elas comunicam, né? Comunicam um sentimento, comunicam atitudes, e na nossa tradição, né, cristã católica, o roxo está sempre ligado a um caráter penitencial, também a um caráter de
tempo de preparação. Nós não podemos pensar, por exemplo, comparando, né, a quaresma e o advento, que também na quaresma nós usamos a cor roxa com a mesma conotação, né, de penitência, mas há também, né? Por quê? Porque é preparação. Então, preparação para celebrar o Natal do Senhor, mas também nos chamando a atenção para aquela preparação, aquela vigilância da qual o próprio Jesus fala: estais preparados, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, essa cor roxa, né, ao longo da tradição, ela tem esse significado, né, de preparação no tempo da quaresma, com um acento mais forte, né, de penitência, de conversão, mas no tempo do advento, mesmo que não seja, como já dissemos, com essa intensidade, né, porque o advento ele tem um aspecto de alegria, essa espera alegre, né, para celebrar a primeira vinda do Senhor e, como já dissemos, o anúncio da sua segunda vinda. Então, a cor roxa nos ajuda, né, a entrar nessa atmosfera, neste clima, né, de maior interiorização, né, de fazer esse caminho, nesse verdadeiro retiro de preparação para essas celebrações das quais já falamos. Inclusive, a respeito mesmo também dessa expectativa alegre que o senhor se referiu, a Laiane Nádila, Giannini, Laila Machado, a Gisele aqui, ministra da comunhão da paróquia, e a doutora Maiara, lá de Tabuleiro, perguntam a respeito do terceiro domingo do Advento, que parece que ganha uma conotação diferente dos outros, e isso tem a ver com essa alegria, né? O que quer dizer mesmo essa palavra que caracteriza o terceiro domingo do Advento, Gaudete? Estamos diante também de outro termo latino, né, da nossa tradição, palavras que são quase intraduzíveis e foram consagradas ao longo da história, na liturgia, e portanto se conserva, né? Mas Gaudete significa alegrai-vos. Até o Papa Francisco escreveu a sua primeira encíclica, primeiro documento, Gaudium Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Então, como estamos na proximidade do Natal, o terceiro domingo, né? Estamos ali a poucos dias do Natal, já entrando naquela Semana Santa do Natal, como a gente diz. Então, é a expectativa, né, da alegria. E tem também alguns outros elementos, né, importantes. É possível usar na liturgia a cor róseo, né, que tem mais esse caráter alegre, porque durante todo o tempo do Advento é o roxo, né, mas no terceiro domingo tem essa possibilidade de uma cor, vamos dizer, mais leve, né, justamente para demonstrar essa expectativa, né, que nos enche de alegria e de esperança por celebrar o Natal do Senhor. Então, Gaudete significa alegrai-vos, né? E todas as leituras da missa, né, elas insistem justamente nessa atitude espiritual da igreja que se alegra pela proximidade da celebração do Natal do Senhor. Então, o senhor já entrou num tema que alguns aqui perguntaram, né, a respeito do que significa as cores das velas do Advento. Então, o senhor disse que as cores comunicam, né? De fato, então a Clarice Andrade perguntou o que quer dizer o significado dessas cores das velas. Existe uma obrigatoriedade de a coroa do Advento ter as cores, um padrão de cores ou não? Assim, a coroa do Advento, ela não é um elemento litúrgico, né? Ela foi introduzida assim em alguns lugares, né? Aqui no Brasil, né? Houve também assim uma espécie de adesão, né? As pessoas comumente, né, veem essa coroa do Advento, que originalmente, né, ela surge no meio protestante. Na Alemanha,
que era uma coroa composta, né, de 25 velas, né? Ou seja, ia acendendo cada dia uma vela em preparação, né? Depois, para simplificar, as 4 velas, que coincidem com as semanas. Depois, essa questão das cores, né? No início era tudo branco, né? Aí depois isso vai também sendo influenciado por uma determinada criatividade, né, litúrgica, e em alguns lugares se coloca as cores dos templos litúrgicos, né? Outros se coloca numa tonalidade que vai crescendo, né? Então, por exemplo, o roxo, depois algo mais claro, até chegar na vela de cor branca. Mas não existe uma determinação litúrgica, nem para o uso da coroa do advento, por isso que nós não encontramos em nenhum livro de liturgia. Você pode encontrar em cadernos, né, em revistas, né, de liturgia, né, com alguma coisa em relação, mas uma determinação litúrgica, uma rubrica litúrgica não existe, né, porque não é um elemento essencial desse tempo, né, diferente do Sírio Pascal. O Sírio Pascal é um elemento importante, indispensável na celebração da Vigília Pascal, né, com toda a sua preparação, que representa o Cristo ressuscitado, e se acende este círio todos os dias da Páscoa, apagando na festa de Pentecostes, também com um pequeno rito. Mas a coroa do advento, ela é um símbolo, né, que tem. Podemos dizer que é da piedade popular? Eu diria que aqui no Brasil ela foi mais introduzida, né, por esse caminho, né, sobretudo no sul, né, com famílias de tradição protestante, europeia, né, alemã. Então aquilo ali foi se desenvolvendo e foi se expandindo, né? E hoje nós encontramos, né, até mesmo o conjunto das velas, encontramos o próprio castiçal, vamos dizer assim, né? A coroa do advento, tudo isso, né? Às vezes se enfeita tanto a coroa do advento que já cria um clima de Natal, né? Enquanto que na celebração nós temos os símbolos, né? A cor litúrgica, o fato de não cantar o glória, né? Não rezar, ter uma liturgia mais sóbria, a questão das flores também, uma utilização mais discreta, porque cria esse clima de expectativa para o dia do Natal. Às vezes a coroa do advento, né, quando colocam lá aqueles enfeites, até em alguns lugares colocam até aquelas bolas de né? pisca-pisca, ou aquelas bolas da árvore de Natal, né, confunde a coroa com a árvore de Natal. Então aquilo ali pode gerar também uma espécie de ruído, né? Ou seja, para tirar a atenção do tempo do advento, que é um tempo mais sóbrio, né? É de expectativa, né? E, portanto, é bom utilizar os símbolos, mas com mais coerência, né? Assim, eu não diria nem sim nem não a utilização, né? Porque como já foi dito, não é um elemento da liturgia, né? Mas algo que pode trabalhado, né, dando um significado coerente, pode até ajudar, né, na novena de Natal, né, acender as velas. Acredito que isso não seria uma coisa ruim, mas só que a gente não pode colocar esse, vamos dizer, símbolo que é secundário, que não está dentro do próprio da própria estrutura, né, o dinamismo do tempo do advento, colocá-lo como se fosse a coisa mais importante, né? Esse dinamismo dos símbolos dentro do advento, sempre nós temos o presépio como aquele grande símbolo que muitas vezes a gente leva as crianças ali, né, para ver o presépio, e vamos explicar sobre o significado
personagens que ali estão, né, ganham um caráter catequético também, né, pedagógico nesse sentido. E a respeito disso, a Deuseni e a Denise perguntam qual é o significado do boi e do jumentinho no presépio. Sabemos que há uma tradição que atribui a São Francisco de Assis, né, a criação, digamos assim, do primeiro presépio, ou seja, da primeira representação da cena do nascimento de Jesus, né? Mas será que São Francisco sabia ou intuía que tinha um boi, um jumentinho, quis colocar ali, ou tem um significado maior por trás disso? É muito bonito, né? Esse costume, né, na igreja de colocar, né, o presépio nas nossas igrejas também com essa finalidade catequética, né? E acredito que ajuda muito quando nós vamos construindo o presépio ao longo do tempo do Advento, né? Às vezes, em alguns lugares, já no primeiro domingo do Advento, já tem lá a imagem do menino Jesus, né? Ou seja, do ponto de vista pedagógico, o melhor seria que aquilo fosse sendo construído, né? Então, ajuda também, né, a criar essa expectativa. Os evangelhos não dizem explicitamente, né, que ali do lado da manjedoura estava o boi e o jumentinho, né, o asno. Mas diz que era ali no estábulo, né? Então, se é o estábulo, né, se é a manjedoura, naturalmente aquele ambiente não seria algo muito estranho que houvesse esses animais, né? Mas eu acredito que, para além de uma representação fotográfica, né, daquela cena na estribaria, também tem uma inspiração na Sagrada Escritura, já no início do livro de Isaías, que é um livro bastante meditado neste tempo do Advento, que o profeta faz uma crítica, né, ao povo e sobretudo aos dirigentes, porque não reconhece a presença do Senhor. Então, no capítulo 1, versículo 3 e 4 do livro de Isaías, diz assim, né? O boi conhece a manjedoura do seu senhor, o asno conhece, não é, a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não conhece o seu Deus. É uma denúncia, né, muito contundente, né? Então, acredito que quando São Francisco incluiu, né, naquela representação esses animais, além de criar o ambiente, né, próprio, como a gente dizia, se é uma estribaria, né, se é aquele lugar, mas eu acredito que também a inspiração ela é bíblica, porque tudo que nós contemplamos no presépio é realização das promessas, né? É realização profética. E, portanto, olhar para aqueles animais não é simplesmente para ficar bonito ou criar uma ambientação, mas é também um jeito de dizer, né? Um apelo, né? Então, o boi e o asno estão ali, né? Enquanto que muitos humanos não conseguem compreender nem reconhecer a presença de Deus e o seu amor manifestado de tantas formas. A Amanda Matos, lá de Tabuleiro, pergunta a respeito da cidade onde Jesus nasceu, a cidade de Belém. E sabemos que o senhor citou o profeta Isaías, né? Então, o nascimento do Messias foi o cumprimento de várias profecias, né? Deus havia prometido que iria mandar o Messias, ainda que esse cumprimento tenha superado todas as expectativas do povo e, inclusive, dos profetas, né? Que sequer podiam conceber que seria o próprio Filho de Deus, né? Segunda pessoa da Trindade, ao vir ao mundo. Mas nessa providência divina, né? Que faz as coisas de forma perfeita, a cidade, que
que é chamado na Escritura Cidade de Davi, Belém, também tem um significado que tem a ver com a missão própria, né, do Filho de Deus, de Nosso Senhor. O senhor pode comentar para nós qual o significado, portanto, do nome Belém e a sua relação com a missão de Nosso Senhor? Esta palavra Belém, como muitas palavras na Bíblia, elas têm muitos significados profundos, né? E Belém, em hebraico, que se diz Bethlehem, significa casa do pão, que é a cidade de Davi, que é a cidade dos pastores. Então, quando nós pensamos, né, e meditamos, refletimos, e até seguindo o que os padres da igreja também nos inspiram, o gesto de Maria, né, diz São Lucas que quando Maria deu à luz, envolveu o seu recém-nascido em faixas e o reclinou numa manjedoura. Então a manjedoura é o lugar da comida, né? Tanto que há línguas que têm essa raiz, né? Comer, mangiare, né? Manger. Então manjedoura é o lugar de colocar a comida. Então Maria colocou Jesus no lugar da comida, né? Ou seja, ele é o alimento. E ele mais tarde vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Então, de fato, Jesus é alimento, Jesus é o pão do céu. E, portanto, como você lembrava, né, os desígnios de Deus, né, que tem uma coerência na sua realização, não teria um lugar melhor, né, para confirmar isso do que dizer, né, do nascimento de Jesus em Belém. Diríamos retrospectivamente, porque é a cidade de Davi, e assim como o anjo anunciou a Maria, não é, que ele seria descendente de Davi, seu pai, não é? Então é retrospectivo. Jesus nasce em Belém porque é da descendência humana de Davi, e também um anúncio profético, não é? Como o pão, o verdadeiro pão que dá vida ao mundo, né? Então, nada melhor do que esse lugar para ele nascer. Nós chamamos João Batista de o precursor, né? E nesse ciclo do Advento, João Batista, ele também é uma figura que aparece aí na liturgia, né? Podemos dizer, assim, sucintamente, qual é de fato a relação entre, sabemos que são primos, né, João Batista e Nosso Senhor, mas por que na liturgia se quis colocar justamente no tempo do Advento João Batista ali como uma figura para preparar, né, o Natal? Quando iniciávamos aqui a nossa conversa, eu falava de um Advento histórico, um Advento escatológico e celebrado um Advento litúrgico, né? Então, João Batista, como o próprio Jesus vai dizer, né, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele, né? Então, João Batista no Advento histórico é o último profeta. Então, recordar a sua missão de precursor no Advento litúrgico encaixa bem, né? Então, João Batista anunciou a chegada do Messias e apontou que ele chegou, né? Mas ele não anunciou o nascimento, né? Porque até os dois tinham só 6 meses de diferença, né? Então, João Batista não podia, com 6 meses, dizer, né, olha, o Natal vai chegar, né? Não é nesse sentido. Mas, quando Jesus assume publicamente a sua missão, então é precedido pelo anúncio de João Batista. Então, João Batista é um personagem muito importante, como Isaías, como o próprio São José, que é um personagem, todos esses, né, eles estão na última fase do Advento histórico e, portanto, são figuras emblemáticas, né, para celebrar o Advento, que também tem esse aspecto e também é anúncio do Advento escatológico, né? Então, João Batista, de fato, ele
nos ajuda, né, nessa preparação para a celebração do Natal e também para a permanente preparação para a segunda vinda de Cristo. O Dr. Vinícius, lá de Tabuleiro, também o Paulinho, o Júlio César e a Márcia, nos perguntam sobre a data 25 de dezembro como data do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, data da celebração que nós fazemos, né? E eu estava lendo uns artigos que o Padre Paulo Ricardo disponibilizou lá no site dele sobre justamente a ligação entre João Batista e Nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que na literatura judaico tardia eles fizeram um tipo de reconstrução, né, do calendário sacerdotal do templo, que o templo já estava destruído ali depois, né? Então eles fizeram uma reconstrução histórica, né? Os judeus a respeito daquilo que já, acho que no livro de Crônicas se falava sobre os ciclos dos sacerdotes no templo, né? E o grupo sacerdotal de Abias, que era o grupo do Zacarias, pai de João Batista, como está comunicado lá no Evangelho de Lucas, ele servia no templo por volta do mês de setembro, lá pela segunda metade do mês de setembro para o fim de setembro. Então, segundo o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o Zacarias estava no templo em setembro, né, segunda metade de setembro, quando o anjo lhe apareceu e disse que Isabel, sua esposa, iria gerar João Batista. E quando o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, ele disse que Isabel já estava com 6 meses, né, de gestante. Portanto, no mês de março, 6 meses depois de setembro, né? Como na liturgia, nós celebramos ali em março, 25 de março, a Anunciação, né? A Anunciação do Senhor. Sendo assim, 25 de março sendo a Anunciação do Senhor, como celebramos na liturgia, 9 meses depois dá 25 de dezembro. Mas como o senhor disse há pouco tempo, a liturgia não é simplesmente uma fotografia, né? Não é simplesmente um retrato. Até porque, naquela época, os meses não se chamavam como se chamam hoje, né? Mas eu penso que essa questão faz a gente compreender que a igreja não tem uma aleatoriedade naquilo que ela faz, né? E a própria liturgia, ela tem um significado, né, profundo a respeito, não simplesmente cronológico, né? Mas muito mais abrangente que isso, né? A liturgia, pela sua própria natureza, que é celebração das obras de Deus, ela não é, em primeiro lugar, a recordação de datas, mas a liturgia é a atualização de acontecimentos. Agora, esses acontecimentos, eles, celebrados, atualizados, se situam, se inserem no tempo, né? Então, não dá para celebrar fora de uma organização, como nós falamos, né? De um ano, do dia, de um mês, de uma semana e assim por diante, né? Esse ponto, né, que poderia ser resumido, né, com a pergunta: Jesus nasceu 25 de dezembro, já tem favorecido muitas pesquisas, muitas questões, muitas discussões que têm a sua validade, mas eu acredito que a gente pode perder tempo com isso, né? Porque quando a igreja, né, definiu, né, que a celebração do nascimento de Jesus é 25 de dezembro, não era simplesmente para dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro, mas era para dizer que Jesus nasceu. Essa é a primeira verdade que nós celebramos. Jesus não é um mito, né? Jesus não é um personagem criado, não é, para servir de exemplo
ou para catalisar, né, determinadas energias, não sei o que. Não. Jesus é o Deus que se fez homem no tempo, no espaço, assumiu a nossa condição humana, entrou na história. Então essa é a grande verdade que nós celebramos quando fazemos memória do nascimento de Jesus. Se é 25 de dezembro, se é 2 de fevereiro, se é 24 de março, né? Isso não é o mais importante. Mesmo que, como você lembrou, se a igreja, né, definiu no calendário litúrgico essa data, é porque tem mais indícios para isso do que não. Mas não é uma afirmação absoluta de uma data, porque quando se fala de antiguidade não é tão simples, né? Porque para o povo antigo o mais importante não era um calendário, uma agenda, mas o acontecimento. Então eu lembro, né, até assim, dos nossos avós e tudo isso, quando eles se referiam a alguma situação, queriam fazer referência, né? Eles nunca diziam 2 de maio de 62. No tempo em que o rio deu aquela grande cheia, né? Naquele ano que a seca foi terrível. Ou seja, essa intuição de que os acontecimentos eles são mais importantes do que a datação deles, isso está presente na própria história humana, né? Calendário, né? Mesmo que na Bíblia você tenha, né, a definição das festas e tudo isso, mas a primeira razão é o tempo preenchido, né? Não é o tempo calendarizado, como a gente diz, né? Não é colocar um calendário, não é agenda. Hoje nós temos agenda até para 2030, né? Para o povo da Bíblia é impossível, né? Não dá para pensar 2030, não. Mas dá para pensar quando Deus nos tirou do Egito, né? E assim os acontecimentos, né? Então, o Papa Bento XVI, na sua trilogia, né, da Cristologia, no primeiro volume que ele trata, né, da infância de Jesus, ele também nos apresenta muitos elementos que vão nessa linha, né? Você apresentou dessa probabilidade, né? Ou seja, algo mais provável, né, que o 25 de fato seja uma data, né, que não é o mais importante, que se aproxime mais do acontecimento. Mas há também outras, né, outras teorias, por exemplo, aquela que é mais divulgada, né? Então, dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, não é? Quando você chega num ponto, porque para nós, né, que estamos mais próximos da linha do Equador, a gente não percebe muita mudança das estações, né? Mas aqueles que estão um pouco mais distante, né, do centro, né, da linha central, eles percebem a mudança com muita clareza, né? Então, se para nós é verão, né, no hemisfério norte é inverno, e ali vai começar, porque os dias encurtam e depois começam a ficar mais longos. Então, a partir daquele dia, né, ali, dia 25, então o dia começava a ficar mais longo. E havia em Roma uma celebração pagã, vamos dizer assim, cultural, né? Chamava o sol invicto, ou seja, o sol que não se vence, né? Porque tem todo, aqui teria que ser uma semana para explicar isso, né? Mas os cristãos, eles que vivem no tempo, no espaço, eles têm uma compreensão da história, né? Então, se celebravam o sol invicto, né, uma coisa pagã, para nós o nosso sol é Jesus, né? Porque até no cântico de Zacarias vai dizer o sol nascente que nos veio visitar, né? Luz do alto. Então, o nosso sol é Jesus, né? A nossa comemoração é a comemoração do seu nascimento, né? Existem críticas também a essa tese, vamos assim dizer, até mesmo para dizer que é desprovida de fundamentos e tudo isso, mas é como eu disse, isso a gente não resolve, né? Então o mais importante é o quê? É dizer que Jesus nasceu, né? Não é dizer o dia que ele nasceu. Agora, para dizer isso precisa de um dia, né?
Mas o mais importante é. Por quê? Porque também há quem negue a dimensão histórica da encarnação, né? De que Jesus nasceu, né? Se encarnou, que Jesus é Deus. Agora estamos celebrando os 1700 anos do Concílio de Nicéia para reafirmar justamente isso, né? Jesus é Deus, né? É Deus feito homem, né? Ou seja, Deus e homem, né? Ou seja, inserido na história. E a história tem esses aspectos, né? Mas aí a gente, como eu dizia, né? A gente não pode se perder nessas discussões, né? Às vezes você vê aí pessoas, né? Que todas bem orgulhosas, né? De ter descoberto que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não sei o quê. Assim, isso não me diz muita coisa, né? Me diz o fato celebrado que ele nasceu, né? Então isso é mais importante. E com todas as consequências disso, acho que é importante. E alguns mais radicais, por não saberem exatamente, né, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, porque não tem lá a data exata, tudo não está na Bíblia lá, inclusive propõe não celebrar o Natal. Mas imagine, se você não sabe o dia do nascimento exato de um de seus filhos. Por exemplo, a minha avó, meu avô, tinham muitos filhos, né? E quando ia lá no cartório para poder registrar, às vezes misturava um pouco a data, confundia qual foi exatamente a data que nasceu. Mas nem por isso deixava de registrar. E nem por isso deixava de fazer o aniversário em algum dia. Por quê? Porque de fato a pessoa nasceu, né? Então, não celebrarmos o Natal seria, e não escolher uma data para isso, seria quase negar, né, que Nosso Senhor tenha nascido no tempo. Depois, a divina providência, que vê muito mais além do que nós, né, a respeito dessa substituição mesmo de toda a cultura pagã, da cultura que antes se vivia em torno do sol, e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos atribuir a isso uma espécie de sincretismo, né? Pelo contrário, a Igreja sempre viu que Cristo recapitula em si todas as coisas, que Cristo ele eleva as coisas, mesmo as coisas naturais, né, a um grau mais elevado, né? E nesse sentido é que algumas pessoas aqui perguntam sobre um símbolo que entra dentro da história da celebração do nascimento do Nosso Senhor, a árvore de Natal, justamente como um símbolo mesmo da vitória de Cristo, um símbolo que aponta para Cristo, né? Então a Aurilene lá de Fortim, também Davi, coroinha aqui da paróquia, a Carmesita, que é catequista, o Elton e a Lúcia Helena perguntam a respeito do símbolo da árvore de Natal, né? O senhor falou há pouco tempo que a gente já não pode, não é adequado, né, colocar todos os enfeites, todas as luzes já no início, porque tem que ter um caráter pedagógico, né? E aí a árvore de Natal, ela caberia também como um símbolo para nós fazermos essa catequese nas nossas famílias, nas nossas casas, né, com as crianças, e também dar essa tonalidade, né, de tempo diferente. Sim, o símbolo, ele é sempre uma tentativa de expressar, né, é uma linguagem, né? Então, se nessa linguagem se comunica de forma autêntica os valores que o símbolo aponta, acredito que é uma forma adequada de utilizar o símbolo, né? Se há uma distorção, uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma crítica à árvore de Natal, que a árvore representava a serpente, que era coisa do diabo, ou seja, uma ignorância extraordinária, né? Acho que às vezes você encontra gente, né, dando certas explicações sem fundamento histórico,
mas puramente para justificar a sua ideologia, né? Então, criar essa espécie de abominação, né? As coisas de Deus, as coisas do mundo, né? Como se o mundo não tivesse sido criado por Deus, né? Então, essa visão muito simplista ofende até o Criador, né? Isso é do mundo, não, tem que saber. Isso é desumano, né? Ou seja, isso não está de acordo com o princípio da criação, né? Aí você vê uma visão mais equilibrada. Mas, como você mesmo disse, né? Tem que saber do nosso ambiente cristão, né? Estou falando aí, um ambiente cristão católico, aquilo, né, que é expressão cultural, né, que é de uma beleza, desse simbolismo, como se utiliza, né? Porque muitas vezes uma coisa que deveria ajudar a chegar a tal lugar nos aprisiona ali, né? Então, não cumpre a sua função, né? Não cumpre o objetivo que, vamos dizer, formalmente teria, né? Então, até mesmo, por exemplo, da igreja, né? A gente faz uma decoração que tapa tudo, né? Ou seja, não cumpre a sua finalidade, né? Ou senão, até mesmo os símbolos mais explicitamente relacionados com a fé, né? Se eles não forem bem utilizados, também eles perdem a sua razão de estarem ali e de serem utilizados. Então, a árvore, né? E quando ali se enfeita, né, com as bolas, né? Que às vezes as pessoas acham que a bola é um enfeite artificial, né? A bola representa os frutos, né? Então, depois, assim, claro que isso nós recebemos do hemisfério norte, né? Como a gente disse já antes, né? Aqui é verão, lá é inverno, né? Então, as árvores com neve, né? Com aqueles, eu não sei qual é o nome daquelas tirinhas que colocam em cima, né? Que recordam assim o branco, a neve, né? Porque lá cai neve nesse tempo, né? Não é o nosso caso. Mas são símbolos que brotam de uma cultura específica, mas que, dada a sua abrangência, né, de beleza, de significado, de linguagem, também é adotado em outros lugares, né? Mesmo sabendo que aqui não tem neve, nem é inverno, né? Mas isso é muito relativo, né? Eu acho que nem criar essa coisa assim, né? Dessa abominação, não, isso é coisa, né? Também não absolutizar, porque é linguagem, né? É linguagem, né? E se a gente usar a linguagem da melhor forma, coerente, né? De forma coerente, tendo no centro aquele que é a razão do Natal, né? Que é muito esquecido, né? Todo mundo fala de Natal, pouca gente fala de Jesus, né? E não sabe que Natal significa nascimento, e nascimento de uma pessoa, né? Que tem nome, Jesus, né? Não é de outro personagem, mas são as dificuldades do nosso tempo. Há mesmo a tradição que atribui a São Bonifácio, que foi declarado depois padroeiro da Alemanha, né? Era um monge beneditino do século VIII, atribui esse costume da árvore de Natal, né? Porque ele teria ido evangelizar ali a Germânia e teria encontrado alguns costumes, dentre eles um culto ao carvalho de Thor, que era um deus nórdico, né, cultuado, onde se fazia sacrifícios humanos sob a sombra desse carvalho. E estava próximo da época do Natal. São Bonifácio então fez uma catequese com as pessoas e apresentou para eles um Deus que, ao invés de pedir sacrifícios como Thor, ele mesmo tornou-se o sacrifício. Ele mesmo nasceu para ser o pão da vida, não o pão da morte, como o André disse, que significa Belém, casa do pão. E São Bonifácio, depois daquela catequese, convenceu as pessoas a cortar aquele carvalho, aquela árvore, que representava toda aquela desumanização mesmo daquela comunidade, e apontou para eles um pinheiro não para substituir
no culto idolátrico, mas por meio da sua forma, o pinheiro que aponta para cima, né? Dizer o Deus verdadeiro está no céu, é transcendente, é muito acima de nós, mas ele veio até nós, né? E por isso o pinheiro também foi escolhido uma árvore porque ela tem suas raízes no chão, né? Como essa representação do Natal aponta para o céu, mas tem suas raízes no chão, portanto liga o céu e terra. E depois toda essa questão dos frutos, né? As pinhas indicariam isso, que nós necessitamos dos frutos do Espírito Santo para aderirmos a Deus, aderirmos a Jesus Cristo e a sua salvação. Isso a gente faz no dia a dia, na vida cristã, né? Então é por isso que algumas perguntas aqui agora apontam para isso. A gente já, no último momento, digamos assim, do nosso podcast Educando na Fé, vamos responder a pergunta aqui da Leine Nathalie, lá de Jaguaribe. Como viver bem esse tempo? Ao mesmo tempo, algumas outras perguntas, elas se referem a essa questão também de como aproveitar bem o tempo do advento, né? Nesse sentido de dar frutos, né? E aí a Nívia Mara, lá de Tabuleiro, pergunta: que gestos concretos nós podemos fazer para viver bem esse tempo de preparação para o Natal? A Tayana, também lá de Tabuleiro, pergunta que práticas podemos fazer para bem viver esse tempo do advento. Então, quais são os frutos mesmo que nós podemos colocar, né, para esse tempo? O tempo que nos é proposto, né, com essa inspiração, vamos dizer, litúrgica, é um tempo que tem um caráter pedagógico, né? E o caráter pedagógico é para nos conduzir, nos ensinando, né? E nos ensinando aquilo que é próprio da fé que nós professamos, que é o seguimento de Cristo, que é a caridade, o perdão, a solidariedade, a justiça, enfim, prolongar no tempo e no espaço aquilo que Jesus fez, ensinou e nos deixou como nossa missão. Então, por exemplo, né, gestos de solidariedade não são apenas para o tempo do advento, né? Isso nós devemos ter como compromisso permanente. Só que esse tempo, ele nos recorda esse compromisso. E aí, como do ponto de vista didático, né, nós promovemos campanhas, incentivamos coleta de alimentos e tudo isso, mas tem uma finalidade pedagógica, né? Não se esgota. É como se fosse assim, parece que ao longo do ano a gente vai se esquecendo, né, que o compromisso é esse, aí há momentos que nos ajudam a uma consciência mais clara, né? É como a gente pensa os vários dias de comemorações, né? Então, vamos dizer, Dia das Mães, mas é só o segundo domingo de maio que é Dia das Mães? Pode ser, né? Agora, tem uns que esquecem, né, que deveria amar a mãe, respeitar a mãe todos os dias. Aí, uma comemoração assim chama atenção, né? Mas não significa que seja só naquele dia, né? Então, aquilo que é próprio da vida cristã, como a gente já lembrou, né? Os frutos do Espírito, né? Os dons que Deus também nos dá, isso deve mover a nossa vida os 365 dias do ano, e quando é bissexto, mais um dia, né? Ou seja, não tem um tempo, né, para viver a caridade, não tem um momento específico, né, para perdoar. Não, isso faz parte da nossa vida cristã. Agora, como eu disse, como o ser humano, né, tem esses lapsos, né, de memória, então esses tempos, do ponto de vista pedagógico, vão nos ajudar. Agora, um compromisso, né, acredito que nos ajuda nesse percurso, é
seguir aquilo que a igreja vai nos orientando na própria liturgia. Então, a oração da igreja é fonte de inspiração e força para viver o nosso compromisso cristão. Então, tudo aquilo que a gente já disse, perdão, amor, caridade, justiça, solidariedade, compaixão, tudo isso, né, que expressa que nós cremos no amor de Deus, isso tudo é permanente, né? Então a palavra de Deus, a liturgia, a oração, tudo isso nos ajuda, porque assim, por iniciativa própria, às vezes a gente não consegue, às vezes não, na maioria das vezes, né? Mas Deus nos ajuda. Nesse mesmo sentido, o Renato, ministro aqui da comunhão, ele pergunta: devemos incentivar as crianças a pedir presentes de Natal ou isso seria favorecer o consumismo? Eu gostaria de dar uma contribuição nessa pergunta. Eu sempre digo, em algumas homilias, quando está se aproximando o Natal, eu sempre digo para o pessoal, dizer para as crianças: olha, quando a gente vai num aniversário, a gente leva uma lembrancinha para o aniversariante, né? Então, sei que o Natal não é o aniversário de Jesus, né? Nesse sentido de simplesmente ali uma festinha para comemorar a data do seu nascimento. Mas eu penso que tem a ver com criar a mentalidade de que o homenageado tem que ser outro, né? Não no sentido de que eu tenho o direito de receber um presente porque é Natal, né? Então, incentivar a mentalidade do direito de ter um presente porque é o Natal. Mas, como o senhor dizia, é um tempo favorável para nós incutirmos uma mentalidade, uma espiritualidade de doação, né? Então, eu penso que coisas como amigo secreto e confraternizações são favoráveis na medida que você começa a pensar no outro, né? De destravar essas capacidades que você tem de doar algo para o outro. Então, não de criar aquela mentalidade de que eu tenho o direito porque é o Natal, né? Ou isso também na Páscoa, né? Às vezes a lógica consumista faz a gente pensar assim, mas a espiritualidade do Natal é no sentido de doar, né? Em vez de pedir. Justamente, você não teria nem muito a acrescentar, né? Agora, eu sempre vejo, né, que essas expressões, né, de dar um presente, né, de fazer uma festa, uma comemoração, isso é tudo, assim, do ser humano, né? Não é algo que a gente estranha, né? Só que a gente não pode absolutizar, porque a grande ironia, né, dos nossos tempos é você ir para uma festa de aniversário na casa de uma pessoa e não dá nem os parabéns a ela, né? Foi lá, comeu, bebeu, né, aproveitou de tudo e nem os parabéns você deu, né? Ou seja, tem uma contradição, né? Se não fosse aquela pessoa, não teria mais nada, né? Aquilo não existiria, né? Aquele contexto não existiria. Então, quando a gente pensa, né, o que é o Natal? O Natal, recordamos o nascimento de Jesus, né? Que, como já foi lembrado, não é um aniversário, né? Aniversário é a palavra que quer dizer anos passados, né? Jesus é o verbo eterno, né? Ele tem anos, né, vividos, né? Ele é a eternidade, né? Então não tem sentido, né, gente? E muito menos cantar parabéns para Jesus. Não, isso não tem sentido, né? A gente recorda o seu nascimento aqui, assumindo a nossa condição, né? Por isso falamos, né? 2000 anos o nascimento de Jesus, né? Mas não é que ele tenha 2000 anos, né? Quantos anos Jesus tem? Esse ano vai fazer 2025. Não tem sentido, né? Ele é eterno, né? Então não tem essa questão de aniversário. Agora, a razão de tudo, não é, que é expressão autêntica do Natal deveria estar relacionado com ele, né? O que, infelizmente, a gente não vê, né? Então, há também um aspecto que eu acho que compromete, que é a questão do final do ano, que está ali na proximidade do Natal, né?
que tem todo esse movimento também, né, de passagem de ciclo, né, de não sei o quê, que também tem a sua própria concepção, né, da vivência daqueles dias, né? E eu acho que ali prejudica um pouco, né? Então, o Natal, ele fica uma noite e no outro dia já é preparação para o Réveillon, né? Que é muito interessante, né? Quando o tempo do Natal começa, que é justamente 24, 25 de dezembro, no outro dia, o comércio, né? Que é o que primeiro dá os sinais de que o Natal está chegando, também é o primeiro a dizer que não é mais Natal, né? Quando é o Natal. Então o Natal não começa final de outubro, né? Como a gente já vê, né? Final de outubro, começo de novembro, já tem luz por tudo que é canto, os ambientes comerciais já colocam, já expõem, né, símbolos que remetem ao Natal, mas quando inicia o tempo do Natal, que na liturgia abrange pelo menos os 15 dias, né, que vai da noite do Natal até a festa do batismo do Senhor. Então nós temos 15, às vezes 20 dias de Natal, ali é o tempo do Natal. Aí já desaparece os símbolos de Natal, agora todo mundo já está pensando no Carnaval, né? Ou seja, é uma sociedade, né, assim, meio confusa, né? Então, no tempo do Advento antecipa o Natal, e no tempo do Natal não se fala mais do Natal. Para terminarmos, a Vladiana Costa nos pergunta: o dia 25 de dezembro, a missa do dia 25 de dezembro, é missa de preceito? Quer dizer, todo fiel católico que possa, que tenha possibilidade, deve ir à missa nesse dia? Sim, a missa do Natal é missa de preceito, ou seja, é da nossa necessidade em primeiro lugar e do nosso compromisso, né? Agora, a missa do Natal, ou a gente diria, né, as missas de Natal, né, elas são 3. Então tem a missa da noite, como a gente chama, né, que alguns até chamavam do galo, quando era mais tarde, né, porque escutava o galo cantar. Então, a missa de Natal, no dia 24 à noite, a liturgia prevê uma segunda missa, que chama a missa da aurora, aí é de madrugada, né, e a missa do dia, né, que se celebra durante o dia, né, ou manhã, ou à tarde, ou à noite, 25. Então, essas missas, essas 3 missas, elas são missas de Natal. Então, o preceito é ir participar de uma delas. Então, se eu vou à missa da véspera, que a gente chama, é Natal. É como no domingo, né? Também é assim, quando você vai à missa do sábado à noite, que é a missa dominical, né? Então, uma dessas 3 missas que tem a liturgia da palavra própria, né? As orações, né? Tudo, porque cada missa tem a sua distinção, porém é missa de Natal. Então, há uma obrigação de preceito de participar das 3? Não, de forma nenhuma, né? Se puder participar, melhor, né? Até porque não há possibilidade, assim, realmente falando, de participar dessas 3 missas. Você também não tem parte para celebrar essas 3 missas numa mesma comunidade, né? Às vezes acontece numa comunidade, você tem a missa da noite do Natal, na outra comunidade você tem a missa do dia de Natal, enfim, é sempre missa de Natal. Então chegamos ao final desse nosso podcast sobre o tempo do Advento. Foi muito proveitoso, gostei muito desse podcast e vai ficar aí nas redes sociais da Escola Normal, Faculdade Vidal, que poderão também reverberar depois quando nós compartilharmos os cortes, compartilharmos aí os links com os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Obrigado, Jarlisson, obrigado, André, porque mais uma vez aceitou o convite para coordenar, né, presidir esse momento aqui
conosco, né? Não vou dizer ser entrevistado, porque realmente ele preside, né, esse momento, de fato, não só por causa da sua competência bíblica, competência teológica, mas porque essa é uma iniciativa da Pastoral da Educação e, como bispo diocesano, ele é o pastor de todas essas ovelhas, né? Então, várias dessas perguntas foram feitas por um grupo de pais e de estudantes aqui dessas instituições, e nós podemos perceber não só a curiosidade, né, mas eu penso o engajamento dessas pessoas, né? Várias delas exercem funções de ministro da comunhão, catequistas, e também estão aí engajadas com a vida da igreja. O senhor pode deixar a sua palavra para todos nós, o desejo de um bom Advento e Natal para todos, e também, se tiver mais alguma orientação para nos dar para esse tempo, acolhemos. É muito louvável essa iniciativa, né? Para mim é importante, né, que a gente tenha espaço, né, para refletir sobre temas, realidades, né, que dizem respeito à nossa fé, ao segmento de Cristo, aprofundando sempre mais esses conteúdos. Então, também quero deixar aqui o meu agradecimento ao Padre Diogo, juntamente com todas as pessoas que nos favorecem e nos ajudam e incentivam, né? Também as pessoas que participaram através das perguntas, e desejar que esse advento, de fato, seja um momento, um percurso, um caminho para nos prepararmos para a celebração do Natal, mas também tomarmos consciência de que o Senhor vem permanentemente, né? E que o acolhemos na fé, no amor e na caridade. E antecipar, né, os votos de um feliz e abençoado Natal, e estamos nessa correria, né, de um tempo que passa tão rápido. Daqui a pouco estamos também no ano de 2026, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Obrigado a todos, Deus abençoe e um bom advento para todos.